Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João e hoje nessa aula eu vou fazer a correção aí comentada da segunda edição de 2022 da Prova Paraná da componente curricular de matemática. Vou tentar ser bem objetivo aí para que vocês possam utilizar esse vídeo como uma forma de revisão para essa avaliação também. Então, nesta edição de 2022 aí foram contempladas 26 questões de matemática em um dos cadernos e eu estarei fazendo então aí a correção dessas 26 questões, ok? Então vamos lá, começando aí pela questão 1. Observe as frações apresentadas no quadro abaixo. Então nós temos aí a representação de 4 frações, certo? Nós temos a fração 1, que está dada por 15 terços, a fração 2 por 16 quartos, a fração 3 por 15 sextos e a fração 4 por 10 oitavos. Então tem várias formas aí de a gente determinar, né, a comparação, que é o que o exercício está pedindo, né? Qual dessas frações é a maior? Fica mais fácil da gente calcular, certo? Quando as frações têm o mesmo numerador ou o mesmo denominador. Uma primeira alternativa seria nós transformarmos todas essas frações aqui com o mesmo denominador, porque fica muito mais fácil da gente calcular. Mas, sabendo que nós podemos encontrar aí, né, por meio da divisão do numerador com o denominador, o quociente, né, o resultado dessa fração, tendo em vista que ela representa uma divisão, é isso que a gente vai fazer. Então, na fração 1, a gente tem 15 terços, que é exatamente o 15 dividido pelo 3, lembrando que a fração, né, como eu já falei, ela contempla uma divisão, então 15 dividido por 3 nós temos 5. Para a fração 2, deixa eu só numerar aqui para ficar mais didático para a gente analisar. Para a fração 2, nós temos 16 quartos, né? 16 é múltiplo de 4, então 16 dividido por 4 a gente encontra como valor 4. No item 3, nós temos 15 sextos. Aqui não vai dar uma divisão exata, né? Mas o que nos permite aí logo fazer a divisão, eu já vou fazer com vocês aí. E no item número 4, nós temos a fração 10 oitavos, tudo bem? Nos dois casos do item 3 e do item 4, eu vou fazer o quociente aqui para a gente fazer a divisão, certo? Né, encontrar o valor, mas eu já consigo inferir aí, né, que qual é maior em relação ao item 1 e 2, eu já sei que o 2 não é, porque a fração número 1 já é maior do que a 2. Então, dividindo no item 3 o 15 por 6, então, bem rapidinho lá, nós temos, deixa eu só melhorar um pouquinho aqui. Então, pelo método aí bem tradicional para a gente revisar a divisão, 6 vezes quanto ali que dá um número perto de 15, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12. Se eu pegar o 3, vai passar, então 6 vezes 2, 12, 12 para 15, sobram aí 3. Vamos dividir agora aí a parte decimal, então vamos colocar uma vírgula e acrescentar um zero para continuar, transformando 3 inteiros em 30 décimos, e 6 vezes 5 dá exatamente o 30, e para 30 sobra zero. Então eu sei que aqui o 15 sextos é exatamente igual a 2,5. Em relação ao 10 oitavos, dividindo 10 por 8, nós já sabemos aí que a divisão, né, vai dar 1. 1 vezes 8, 8. Para 10 vai sobrar 2. Transformando 2 inteiros em 20 décimos, vou colocar vírgula. E aqui, gente, eu nem preciso continuar a divisão, né, porque eu já sei que vai dar 1, alguma coisa, que já é menor do que 2,5, né, que já é menor do que o 4, menor que o 5, então eu nem preciso, né, já posso descartar esses dois valores e eu já consigo inferir, então, que a maior fração é a fração do item 1. Beleza? Próxima questão, então, questão de número 2, uma questão de geometria espacial. Temos aqui a figura de um sólido geométrico, certo? Todos com faces planas, e acho que fica muito fácil, né, de analisar que esse sólido, ele é um cubo. Não tem como ser um cilindro, né, e nem como ser uma esfera, porque são corpos redondos, que possuem pelo menos uma face curva, né, uma face arredondada, que esse sólido não possui. E a pirâmide também, né, ela não tem o formato aí de uma pirâmide, certo? Então, correta, letra B, cubo. Questão de número 3. Roberta comprou um guarda-roupa para o seu quarto e as portas que possuem um acabamento com espelho estão representadas na cor cinza no desenho abaixo. Qual é a fração que corresponde ao número de portas com o espelho? Então, número de portas com o espelho,
certo? E eu estou me referindo a uma fração que representa essa quantidade. Observem que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 portas, então é como se esse, né, armário estivesse dividido em 6 partes. É como se estivesse, não, porque, né, está dividido em 6 partes. E as partes que eu estou me referindo são as partes em cinza. E nós temos aqui, como vocês podem observar, 2 partes em cinza. Então eu tenho 2 cestos desse armário aí que estão com a porta com espelho, certo? Então a alternativa correta seria a alternativa que tem 2 cestos, que é a letra D. Observem aí um comentário extra, né, que essa fração ela não está na sua forma irredutível. Eu poderia dividir numerador e denominador aqui por 2, porque é um divisor comum. Então 2 dividido por 2, 1, e 6 por 2, 3. Né? Mas não está em nenhuma das frações ali na forma irredutível, então não tem problema. Mas caso você chegasse nesse resultado e não tivesse, você teria que encontrar a fração irredutível, que seria 1/3, e aí provavelmente estaria no gabarito, certo? Questão de número 4, uma tabela aí de dupla entrada. Então, nessa tabela, nós estamos aí apresentando a quantidade de clientes que responderam, né, estar parcialmente ou totalmente insatisfeitos com os serviços de uma operadora telefônica durante 4 meses, que foi o mês de janeiro, fevereiro, março e abril. Então, de acordo com os dados da tabela, qual foi a quantidade mensal de clientes que responderam estar satisfeita? Qual foi a maior, né? Maior quantidade mensal. Então, para a gente achar a quantidade mensal, eu tenho aqui expresso em cada linha, né? Na primeira, na segunda, na terceira e na quarta, os 4 primeiros meses do ano. E eu tenho aí os parcialmente e totalmente insatisfeitos. Então, no mês de janeiro nós tivemos 4 mais 3, então tivemos 7. No mês de fevereiro, 12 mais 3, então tivemos 15. No mês de março, 5 mais 11, então tivemos aí 16. E no mês de abril, que foi a menor quantidade, foram 2. Então está perguntando qual é a maior quantidade mensal. A maior quantidade mensal foi de 16 pessoas, portanto, letra B. Certo? Questão de número 5. Fábio utiliza 3/4 de uma xícara de óleo no preparo da sua receita de pão de queijo. A representação decimal dessa fração é... Bem, gente, então, para a gente encontrar essa representação aí decimal, tem várias formas, né? Eu poderia transformar isso aqui em uma fração centesimal e aí fazer só a movimentação da vírgula, mas uma das maneiras aí é a gente fazer o quociente, né, do numerador com o denominador. Observem que o numerador é menor do que o denominador, então eu não vou conseguir dar um inteiro nessa divisão, por isso eu vou transformar, né, 3 inteiros em 30 décimos, e aí eu não tenho parte inteira, por isso 0,, lá na chave. 4 vezes quanto aí para 30? Nós temos o 7, né, mais perto, para dar 28. 28 para 30 vão sobrar 2. Acrescento aí um 0 para continuar, né, transformando 2 décimos em 20 centésimos. E nós temos, então, 5 centésimos aí para cada um e sobra 0. Então, a alternativa correta é a letra B, né, contemplando aí, então, 75 centésimos. Questão de número 6. Para criar uma cor de tinta personalizada, André misturou 12,35 litros de tinta amarela com 9,8 litros de tinta vermelha. Qual foi o volume de tinta em litros obtido por André nessa mistura? Temos aí, então, né, querendo saber o total de litros que foram utilizados. Então, foi a cor aí amarela e a cor vermelha, então basta nós somarmos esses números decimais. E aí, toma cuidado que quando eu vou somar ou subtrair números decimais, eu preciso separar a parte inteira da parte decimal, né? Então, eu não vou posicionar desta forma aqui. Não tem como você somar 3 décimos, né, diretamente aqui com 9 inteiros, né? Eu não posso dizer que isso vai dar 12. Então, precisamos posicionar corretamente a parte decimal com a parte inteira. E aí a regrinha é vírgula embaixo de vírgula, né? Para facilitar. 12,35 mais 9,8. Se você preferir, você pode completar as casas aí ausentes com 0, né? E continua a operação normalmente. Então, 5 mais 0, 5. Né? 5 centésimos. 3 décimos mais 8 décimos vão dar aí... vai dar o valor aí de 11 décimos, que é a mesma coisa que 1 décimo e 1 inteiro. Por isso, vamos 1 na próxima ordem. Só vou repetir a vírgula aqui. 1 mais 9, 10, mais 2. Temos aqui, então, 12, né? E 1 mais 1, 2. Então, nós temos 22 inteiros e 15 centésimos em relação a litros, que é a letra D. Beleza? Bem tranquilo. Só lembrar aí de posicionar a vírgula embaixo da vírgula. Tudo bem?
Questão de número 7, nós temos aí 4 figuras em uma malha quadriculada, certo? 3 recortes, e diz que Joana precisa de um recorte da folha de papel que tem o formato de um losango. Então, se você não lembra o que é um losango, losango é uma figura geométrica plana, né? E ela tem os 4 lados iguais. Não tem nada a ver em relação ao ângulo aí interno dessa figura, e sim em relação aos lados, né? Tem que ter 4 lados iguais. E a única figura que vocês podem perceber que tem exatamente 4 lados iguais é o item 1, né? Que nós temos aí a mesma medida. A gente não sabe, né? Tá diagonal aí desse retângulo aqui, mas vejam que as 4 medidas equivalem a essa mesma diagonal. Aqui eu tenho 4 unidades, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho uma diagonal, né, de um quadrado 2 por 2, por 4 também não vai ser. Aqui eu tenho medida 3, com medida aqui 5, então não tem como ser losango a figura 2, 3 e 4. Então a figura que representa um losango é o item 1. Tudo bem? Uma figura aí bem conhecida para nós, o losango. Toma cuidado para não confundir. Questão de número 8. 4 funcionários de uma determinada empresa recebem a mesma quantia de salário mensal. Um dia eles compararam as frações de seus salários que reservavam para despesas de moradia e alimentação. Observe as frações abaixo que cada um deles reservava, né? E temos ali a fração do André, Bruno, Carlos e Daniel. Qual desses funcionários reserva 2/3 de seu salário para despesas? Vejam que nem todas as frações aí estão na sua forma irredutível. 2/5 nós temos a forma irredutível, ok, né? Isso não tem como ser, é diferente de 2/3, não tem como ser, né, 2/3. Isso também é diferente de 2/3. Toma cuidado para não querer dividir numerador por 2 e denominador por 9, né? Senão eu não tenho uma fração equivalente, eu descaracterizo essa quantidade. E se vocês observarem na do Carlos, ambos, né, os números, tanto o numerador quanto o denominador, são aí múltiplos de 2, então eu posso dividir tudo por 2. E se eu dividir e fazer isso, então eu encontro que 4/6 é equivalente a 2/3. Então, em relação aí à pessoa que reserva essa quantidade para moradia e alimentação, é o Carlos, que é a letra C. Tudo bem? Número 9, uma adição de duas frações. Então, nós temos 11/15 mais 97/15. Observa que eu estou somando frações de mesmo denominador. Isso significa que são frações, né, inteiros que estão divididos na mesma quantidade de partes. E, portanto, se torna muito mais rápido o processo, né? Porque basta eu somar as partes e repetir aí em quantas partes esse denominador está sendo, né, está se repetindo, em quantas partes esse inteiro está sendo dividido. Então, somando 11 com o 97, aí rapidamente, somando as unidades, temos 8 e as dezenas temos 10, que equivale a 100, por isso 108. Então, obtemos a fração 108/15, que é o item B. Certo? Questão 10, uma questãozinha aí de probabilidade, bem tranquila. Marcos está organizando o sorteio de alguns brindes para seus alunos, e para isso ele colocou em uma urna 10 cartões idênticos, que se diferem apenas pela cor. Desses cartões, 10 são da cor amarela, então nós temos 10 amarelo, e nós temos também 13 da cor preta, certo? E aí nós temos então um total de 23 cartões. O aluno que retirar um cartão amarelo vai receber um brinde. Caio vai ser o primeiro aluno a participar desse sorteio. E ele vai retirar aí, sem olhar, um cartão dessa urna. Lembrando que todos são iguais. Qual que vai ser a probabilidade dele ganhar esse sorteio? Lembra lá que probabilidade, eu vou fazer a razão, né, a divisão, aí na forma de fração, numerador e denominador, em que o denominador, a parte de baixo da minha fração, são os casos possíveis. Então, quando ele vai colocar aí, né, a mão nessa urna para retirar um cartão, ele tem 23 possibilidades, certo? Opa, casos possíveis, né? 23 possibilidades. Mas a probabilidade dele ganhar um brinde é se ele tirar um cartão da cor amarela. Né? E quantos cartões de cor amarela nós temos lá? Que são os nossos casos favoráveis, né? Que é aquilo que eu quero que aconteça. Eu tenho 10, então a probabilidade é 10 em 23, que é exatamente aí a alternativa da letra A. Certo? 10, 23 avos. Questão de número 11, aí números decimais também. A reta numérica abaixo tem um ponto P destacado e está dividida em segmentos de mesma medida. Ó. Presta atenção, isso aqui é muito importante. Segmentos de mesma medida. Significa que a cada medida que eu avanço, né, de uma casinha aí para outra, de uma marcação para outra, está avançando sempre a mesma unidade. Observa que do 0,3 foi para 0,7. Então, de 3 décimos foi para 7 décimos. É muito fácil da gente inferir, né, que está aí aumentando 4 décimos, mas se você não consegue, faz aí o maior
menos o menor, né? Então 0,7 menos 0,3, vírgula embaixo de vírgula, 7 menos 3, 4, e nós temos então 4 décimos aí, certo? Está avançando de 4 em 4 décimos. Então, se vocês fizerem a correção aqui, ó, 0,7 mais 0,4, nós temos 1,1. Depois nós temos o 1,1, que eu vou ter que fazer mais 0,4, né? Não é 11 mais 4, é 1,1 mais 0,4. Então, somando os décimos, 5, a parte inteira 1. Então, aqui eu teria 1,5. Depois eu teria 1 inteiro e 5 décimos mais 4 décimos novamente, que nós teríamos, então, aí 1 inteiro e 9 décimos. E depois, né, nós teríamos ainda para chegar no P, 1 inteiro e 9 décimos mais 4 décimos. E aí nós teríamos 9 aqui mais 4, 13. E 1 mais 1 ali, 2. Então, 2 inteiros e 3 décimos é exatamente o valor desse ponto P. Então, é bem tranquilo de você identificar, certo? Se você quisesse também, você poderia ter feito 2,7 menos o 0,4 de imediato, né? Você sabe que antes eu diminuo e depois eu aumento. Então, 7 menos 4, 3. E 2 menos 0, 2. Ó, mesmo resultado aqui, beleza? Seriam duas possibilidades aí distintas que vão te levar para o mesmo resultado. Observe o sólido geométrico representado abaixo. Então, eu tenho aqui uma pirâmide, né? Eu tenho uma base e eu tenho faces triangulares, todas planas, então eu tenho uma pirâmide. E está perguntando quantas faces nós temos. Vejam que a base ela é quadrangular, né? Uma pirâmide de base quadrada. Então, só nas laterais eu já tenho 4 triângulos de faces. Né? Então, eu tenho 4 triângulos aí contemplando as faces, mais a face que está representando a base, né? Que é esse quadrado. Então, eu tenho 5 faces, que é a letra B. Eu tenho essa face aqui, eu tenho essa maior, a lá de trás, 3, aqui do lado, 4, e a face da base aqui, 5 faces. Tudo bem? Uma questão bem tranquila aí de geometria plana. Questão de número 13, observe os números apresentados no quadro abaixo e diz assim, quais desses números são divisores de 8? Então, divisores são aqueles, né, que quando eu divido o número, deixa resto zero na minha divisão, contemplando aí um valor inteiro, certo? Um quociente inteiro. Então, quais são os divisores de 8? 2 é divisor de 8? Sim, né? 8 é par, então 2 é divisor de 8. Se vocês analisarem, gente, só fazendo essa inferência aqui, eu já nem precisaria continuar o exercício, porque eu tenho certeza que o 2 é divisor do 8, e na letra B, né, não contemplo 2, nem na letra C, e nem na letra D. Então, de cara, eu já sei que a A é a correta. Então, veja aí que você, às vezes, pode acabar perdendo menos tempo na resolução de uma questão, né? 3 não vai ser divisor de 8, certo? O 4 é divisor de 8, 8 dividido por 4 dá 2 exatamente, né? 5 não é divisor de 8, porque 8 não termina em 0, nem 5, né? 16, toma cuidado que 16 não é divisor de 8. O 8 é divisor de 16, né? Então é o contrário. 18 também não é divisor de 8, né? 24 é a mesma história do 16. 24 é múltiplo de 8. Né? 8 é quem é divisor de 24. Então também não é. E o 28 também não tem como. Então, resposta correta, somente 2 e 4. Certo? Questão 14, numa questão aí também de fração. Né? Nós temos um quadrado dividido em 9 partes. E está perguntando aí qual que é a fração que representa a quantidade das partes destacadas em cinza em relação ao total de partes. Então, fração tem um numerador e um denominador. Denominador, que é a parte de baixo, é em quantas partes está dividido. Então, está dividido em 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E as partes que estão representadas acima, né, em cinza, são apenas 1, 2, 3, 4. Então, a fração aí que representa as partes destacadas em cinza é 4 nonos. 4 e 9 não tem nenhum divisor em comum, então já é a forma aí irredutível dessa fração. Portanto, a letra correta é a letra A. Tudo bem? Número 15, mais uma questão de geometria espacial aí, né? Perguntando o nome de um sólido. Né? Toma cuidado para não confundir com uma pirâmide isso aqui, né, pessoal? Não é uma pirâmide, certo? Não é também uma esfera, né? E não tem como ser um cilindro, obviamente vai ser um cone. Olha que a nossa base lá é um círculo, né? Então, obviamente, se você analisar aí, vai ter uma face que vai ser
arredondada, então nem tem como ser uma pirâmide, porque as pirâmides fazem parte dos poliedros, né, que só tem faces planas. Tudo bem? Então, letra B, cone. Lembra lá do cone de aniversário, né, o chapéu, ou o cone que o pessoal coloca na estrada para interditar, lá é bem semelhante também. Observe o número apresentado no quadro abaixo, é uma fração, né, a fração 1/4, e eu tenho que determinar isso em forma de porcentagem. Veja que porcentagem nada mais é do que uma fração centesimal, ou seja, uma fração em que o denominador é 100. Então eu preciso encontrar uma fração equivalente à fração 1/4 que tenha denominador 100. Ou seja, qual é o número que eu multiplico por 4 e eu chego aí em 100, certo? É exatamente o número 25, né? Era só eu dividir o 100 por 4, que eu acho 25. Então eu vou ter que fazer o quê? 1 vezes 25 para encontrar uma fração equivalente a 1/4. 1 vezes 25, 25. E 25 centésimos, né? 25 sobre 100 é exatamente 25%. Ou seja, 1/4 é igual a 25%. Letra D. Número 17. Em um posto de combustível está sendo realizado um sorteio de prêmios. Todo cliente que abastecer seu carro, pagando um valor acima de certa quantia, ganha o direito de retirar sem olhar uma bolinha de uma urna. Nesta urna a gente tem 8 bolinhas do mesmo tamanho, né? São 8 bolinhas do mesmo tamanho. Sendo que uma delas somente é dourada. Então, se a pessoa tirar essa bolinha dourada, ela vai ganhar um prêmio. Temos aí um caso de probabilidade, né? Qual que é a chance desse cliente retirar essa bolinha e ganhar um prêmio? Vejam que nós temos que fazer a razão, né, a divisão dos casos favoráveis com os casos possíveis. Casos favoráveis, vai no numerador. É aquela possibilidade de acontecer aquilo que eu quero. Nesse caso, saiu uma bolinha dourada. Então, eu tenho uma possibilidade para isso acontecer, né? E quantas bolinhas nós temos nessa urna? 8. Então, a probabilidade aí é exatamente 1/8. Veja que a gente não fez nenhum cálculo, né? É uma questão extremamente fácil aí, as questões de probabilidade, certo? Questão número 18, nós temos aqui uma diferença de números decimais, certo? 6 inteiros e 2 centésimos, subtraindo aí 2 inteiros e 2 décimos. Toma cuidado para não posicionar isso de forma errada. Eu preciso posicionar a parte inteira com parte inteira, parte decimal com parte decimal, completando com zero, caso haja necessidade. Então eu tenho 6 inteiros e 2 centésimos, e eu vou subtrair 2 inteiros e 3 décimos, ó, vírgula embaixo da vírgula, completo com zero. 2 centésimos menos 0 fica 2. 0 não consigo tirar de 3, né? Vou emprestar aí um inteiro. Eu vou emprestar um inteiro aqui que vai ficar só 5. E vou transformar então o próximo aqui em 10 décimos. 10 tira 3, 7 décimos. E 5 menos 2, 3. Então eu tenho 3 inteiros e 72 centésimos. Olha que é muito tranquilo, né? É só a posição dos números mesmo. O cálculo da subtração em si é a mesma forma. Tudo bem? Mariana foi ao mercado comprar ovos. Nesse mercado, os ovos são vendidos em embalagens contendo 12 ovos ou 20 ovos. Mariana comprou mais de uma embalagem de ovos nesse supermercado. Qual é a menor quantidade de ovos que Mariana pode ter comprado? Um exercício que parece complexo, mas é muito fácil, né? Vejam, ela comprou mais de uma embalagem. Então eu quero a menor quantidade. Vamos supor então que a menor vai ter que ser 2 caixas, né? Mas a probabilidade e a possibilidade, perdão, dela comprar 2 caixas tem várias possibilidades, né? Pode ser que ela compre uma caixa com 12 e mais uma caixa com 12. Pode ser que ela compre uma caixa com 12 e uma caixa com 20. E pode ser que ela compre 2 caixas com 20. Né? Essas são as menores possibilidades do que pode acontecer. E daí, obviamente, se eu acrescentar uma terceira caixa, já não vai ser menor do que com 2. Né? Se ela comprar 2 com 12, 24. Se ela comprar uma com 12 com 20, 32. E se ela comprar 2 com 20, 40. Então aí, a menor quantidade de ovos que ela vai ter comprado, comprando no mínimo 2 caixas, vai ser de 24 unidades, né, desses ovos que ela vai ter comprado. Uma questão bem tranquila aí para você analisar. Tudo bem? Questão 20, aqui um gráfico aí de dupla entrada, né? Silvia vende doces para festas e no gráfico abaixo ela registrou a quantidade produzindo seus doces mais vendidos nos 3 primeiros meses de 2014. Então nós temos janeiro, fevereiro e março, nós temos um eixo aqui, né, vertical que está contemplando as quantidades e o eixo horizontal os meses. Está perguntando quantos brigadeiros Silvia produziu. Vejam que eu quero saber brigadeiros e na legenda brigadeiros está pela barrinha em preto. Então essa e essa. Toma cuidado para não somar tudo aí, né? Ou somar só a cinza, ou somar tudo misturado.
Eu só quero saber a quantidade de brigadeiros. Inclusive, se vocês somarem todas essas barras, vai dar certinho 1.400, porque o gabarito é sempre pensado em cada erro que vocês podem cometer. Não são valores aleatórios que estão ali, né? Então, a quantidade de brigadeiro em janeiro. Se vocês olharem em janeiro, foi 150. Vamos somar esses valores, então. Em fevereiro, foi 250. E em março, foi 200. Então, nós temos aqui março 200. Então, eu vou somar esses três valores aí, que são as quantidades de brigadeiros desses 3 meses. 0 mais 0 mais 0, 0. 5 mais 5, aqui nós temos 10, né? 10 dezenas, que equivale a uma centena. E 1 mais 1, 2, mais 2, 4, mais 2, 6, que equivale exatamente a 600, que é a letra B. Bem tranquilo, só exige aí a atenção de vocês em relação a esse exercício. Questão de número 21, temos aqui um número que, né, se pede a decomposição em fatores primos, então bora lá. 200 fatorando em números primos, é possível dividir pelo primeiro primo, que é 2, encontramos quociente 100. É possível continuar dividindo por 2, encontramos quociente 50. É possível continuar, encontramos quociente 25. Não é mais possível dividir por 2, porque não é par. Próximo primo seria 3. Mais 3 aí não é um divisor do 25, né? 2 mais 5, 7. 7 não tem na tabuada do 3. Vamos para o próximo número primo, que é 5. E é possível porque 25 termina em 5. 25 por 5, 5. E 5 por 5, novamente, 1. Então, vejam que o número 200 pode ser escrito como o produto desses primos, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Certo? Lembrem-se que quando eu tenho um produto de números iguais, eu posso transformar numa potência, em que eu vou ter uma base, que é o número que está se repetindo, e eu vou ter um expoente, que é quantas vezes esse número se repete. Se repetiu 1, 2, 3, então expoente 3, 2 elevado à terceira potência, ou 2 elevado ao cubo, né, ou cubo de 2, vezes o 5, que também se repete ali 2 vezes. Então, 2 elevado ao cubo, vezes 5 elevado ao quadrado, que nós temos isso aí, né, alternativa B. Certo? Uma outra possibilidade também seria vocês calcularem o valor dessas expressõezinhas aqui e verem aí qual chegaria em 200. Só que está pedindo em fatores primos. Se vocês pegarem a letra D, 8 vezes 25 dá 200. Mas 25 não é primo e 8 não é primo. Então, tomem cuidado aí com o teste das alternativas também, certo? Silvia produziu algumas peças de artesanato para vender em uma feira de final de semana. No sábado, ela vendeu 1/3 dessas peças. E para a feira, né, aí no domingo, ela vendeu mais 1/4, certo? Do total que ela tinha. O restante ela guardou, né? E aí a quantidade de peças de artesanato que Silvia guardou, vejam que é o que ela guardou, não o que ela vendeu. Só que primeiro a gente vai calcular aí quanto ela vendeu. Lembram lá, vocês devem ter aprendido aí o método da borboleta para somar ou subtrair duas frações de uma forma bem rápida. Então, numerador vezes denominador, 1 vezes 4, 4, mesmo sinalzinho aqui do meio, mais 3 vezes 1, mais 3, tudo isso sobre o produto dos denominadores aqui, né, que era o 3 vezes o 4, que dá 12. Então, 4 mais 3, 7 sobre 12, 7 dozeavos. Vejam que tem essa resposta no gabarito, mas não é isso que ele está perguntando. Isso aqui é quanto ela, né, quanto ela vendeu. Está perguntando o que sobrou. O que sobrou, gente, vai ser o quê? Ela tinha um inteiro e ela está tirando 7 dozeavos. Esse 1 inteiro, vocês concordam comigo que ele nada mais é do que as 12 partes dentre as 12? Né? Se está dividido aqui em 12, significa que esse 1 inteiro é o 12 de 12, né? Subtraindo 7 dozeavos que ela vendeu, né? Nós vamos encontrar aí, então, 12 menos 7, nós temos 5, né? De subtração com frações de mesmo denominador. E eu repito aí o mesmo denominador. Então, 5 dozeavos, né? Nós encontramos essa resposta no item C. Tudo bem? Bem tranquilo também. Questãozinha de geometria aí espacial. Nós temos um sólido geométrico, que é um prisma, né, gente? Vejam que as faces laterais são paralelogramos, nesse caso retângulos. E aí nós temos as duas bases, que são 2 hexágonos, figuras, né, polígonos com 6 lados iguais. E aí nós precisamos da quantidade de arestas. Aresta nada mais é que o encontro de duas faces, né? Então,
Então, vejam lá, nós temos duas bases para ficar mais fácil esse cálculo e não precisa ficar contando ali na figura e não se perder. E cada uma dessas bases tem 6 arestas. Então, eu já tenho 2 vezes 6, só das bases, eu já tenho 12 arestas. Aí eu tenho as arestas laterais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente 6. Então, eu tenho 12 mais 6. Então, eu tenho 18 arestas. E aí, não esquece, né? Arestas é o encontro das faces. Vértice é o encontro de duas ou mais arestas. E as faces são as figuras, aí, os polígonos que formam os lados desse sólido. Certo? Bem tranquilinho também de contar ali. Questão 24, temos um pequeno erro aqui no meu ponto de vista nessa questão, né? Mas vamos lá. Observe o ponto P apresentado na reta numérica que está dividido em partes iguais. Então, se vocês olharem essa figura, ela está dividida aí em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes iguais, certo? Vou apagar só para não ficar confuso. E aí está perguntando assim, né? Qual é a fração que o ponto P representa? Então, o ponto P vem até essa parte aqui. E o meu inteiro está dividido aqui, né, do 0 até o 2, em 10 partes. O meu ponto P foi em 1, 2, até a terceira parte. Então, 3 décimos. 3 décimos já é uma fração irredutível e nós não temos essa fração aqui, né? Então, nós precisaríamos de uma alternativa E aqui com 3 décimos. Ou ele poderia pensar, né, somente até o número 1, esquecendo essa parte. Aí nós teríamos resposta. Porque aí o meu inteiro aqui estaria dividido em 5 partes, certo? E o P estaria também, né, no ponto 3, e aí nós teríamos 3/5. Aí sim a resposta seria a letra B. Tá? Mas aqui faltou algum detalhezinho aí nessa questão. Tudo bem? Questão de número 25, penúltima questão já. Uma planificação de um sólido geométrico, certo? Isso daqui nós temos, vejam que as faces aqui laterais são paralelogramos, nesse caso retângulos. E aí nós temos as duas bases, né? Então nós temos que tipo de poliedro, né? Obviamente é um poliedro, mas temos duas bases, né? Não é igual na pirâmide, não temos faces laterais triangulares. Então isso daqui é um poliedro, certo? E é um prisma. Então a letra B e a letra C não tem como ser. As faces laterais não acontecem isso. E aí na letra A e D é só você analisar que aqui as minhas bases são hexágonos, certo? E na letra A, que exatamente é, né, um hexágono, 6 lados. E na letra D são pentágonos as bases. Então a alternativa correta, letra A. Bem tranquilo também. E por fim a questão 26. Observe os números apresentados no quadro abaixo e está perguntando qual desses números são compostos. Se você não lembra, né, se um número ou ele é primo ou ele é composto, exceto o número 1, né, que não é nenhum dos dois. Então o número primo é divisível somente por 1 e por ele mesmo, só 2 divisores, enquanto que os compostos eles têm mais de 2 divisores. Inclusive podem ser escritos como produto de 2 ou mais números primos. Então o 2 a gente sabe que é um número primo, ele não é composto, assim como o 17, que a gente sabe que também é um número aí que é primo, né, gente? Então se vocês analisarem aí, os números compostos que nós temos aqui são somente o 15 e o 8. Que, inclusive, o 15 pode ser escrito como 3 vezes 5, né, um produto de 2 primos, e o 8 que pode ser escrito como o produto aí de 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes 2 não, né? Que daí o 4 seria par e não é primo. Certo, pessoal? Então, a revisão dessa atividade aí do sexto ano, segunda edição, da Prova Paraná está concluída e eu espero que ela possa ter te ajudado. Tudo bem? Até mais!